Pessoal, hoje eu tenho o orgulho, a honra, o prazer e a alegria de falar com um dos mais competentes, justos, equilibrados, isentos, honestos jornalistas do nosso país, José Carlos Bernardi, que está sofrendo um linchamento moral injusto. Eu, como filho de sobrevivente do Holocausto, neto e sobrinho de vítimas que morreram nos campos de concentração, não vejo nada de absurdo em sua fala. Somente pelo calor do momento, a gente fica com medo que alguns malucos possam imitar, querer, mas isso é o calor da discussão, ele não falou nada mais que a verdade. Então, ele me concede hoje a entrevista, agradeço muito, para a gente falar do assunto, mas antes, vamos começar falando o seguinte. Bernardi, qual a sua ligação com o povo judeu, com Israel? Você é antissemita? Pelo amor de Deus, primeiro, obrigado por essa oportunidade de a gente poder estar junto. Eu tenho sangue judeu também. A gente fez exames, a família toda fez, e nós temos lá na Itália, nós temos alguém lá no passado judeu na família Bernardi. Nós estamos lá muito próximos da Áustria, né? Quase lá em cima na Áustria, em Melbelluno, perto de Veneza, na região de Veneza. Então também tenho sangue judeu. Mas a minha ligação com os judeus é porque eu me converti, eu sou cristão. Sim. E Jesus é judeu. É claro, e morreu como judeu. Morreu como judeu. Sim. E tem mais, Danon, ele cumpriu as 613 leis. 613 mitzvot. Mitzvot. Ele cumpriu as positivas, as negativas, ele cumpriu tudo. Ele pregava em sinagogas. Tanto é que na sinagoga, ele jovem ainda, com 12, 13 anos, ele abriu um livro na sinagoga e leu um texto de Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me trouxe para pregar aos cativos. Enfim, então sua ligação é muito próxima, você praticamente está no seio do judaísmo. Mais do que isso, né? Nós, gentios, nós nos consideramos judeus adotivos, porque nós nos consideramos filhos de Deus. Nós somos aceitos quando enxertados na árvore da vida, na videira verdadeira. Então, eu vou entrar no fato em si. Você estava com uma discussão com a Amanda Klein. Gostaria que você contextualizasse para muita gente que não está muito a par, para contar toda a questão em si e quais foram as consequências injustas. E nós temos que ser justos com as pessoas. Isso prega o judaísmo. Além do mais, né, o perdão me parece que é um dos maiores poderes que existe no reino espiritual. E nós somos cidadãos espirituais. Eu sou pastor evangélico. Fantástico. Há quase 18 anos eu lidero um grupo pequeno, mas nós somos... E além disso eu tenho um devocional, né? Todos os domingos eu prego, tenho uma bandeira de Israel na minha casa. Então as pessoas falam sem conhecer isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas falam, criticam, começam a ter voz e vez de forma errada na internet. Eu sempre digo o seguinte... As pessoas têm que ter voz e vez, mas tem que ser com educação, as pessoas têm que entender, têm que conhecer, têm que respeitar, não é? Para poder, e aceitar um perdão. Eu vi suas cartas de perdão, embora você não tenha errado. Sim. Mas mesmo assim você foi humilde o suficiente para pedir perdão. Então eu gostaria que você falasse o caso em si, para as pessoas entenderem o porquê do perdão, mesmo sem necessidade. Amanda e eu estávamos debatendo a ida do ex-presidente Lula à Europa e ele discursando no parlamento alemão. Sim. No parlamento europeu e na Alemanha. E aí nós estamos ali naquele calor de discussão, foram quase 13 minutos de debate, e na última, quase no apagar das luzes desse debate, né, nós enfrentamos uma questão que a Alemanha é muito superior economicamente ao Brasil. E aí... Por infelicidade, eu trouxe um tema que é muito espinhoso, muito dolorido, muito caro, não só para o judeu, mas para toda a humanidade. O Holocausto que ceifou de forma terrível 6 milhões de vidas e 1,5 milhão de vidas de crianças. Eu acho que eu fui infeliz, Danon, de ter citado este tema no meio de um calor de debate. E aí você observa que quando eu vem para Amanda e a tela daqueles quadradinhos da Jovem Pan sobe para ela sozinha. Para encerrar. Por quê? Não que houve ali uma maldade, é uma linguagem, como nós estamos fora muitos comentaristas ficam fora do estúdio, é uma linguagem para mostrar que está encerrando o debate quando o último debatedor
fica em tela cheia, que é o que nós chamamos. Um artifício da edição. É uma linguagem interna de comunicação, né? Quando o último sobe em tela cheia, ali acabou o debate. Por quê? Porque já tínhamos extrapolado o horário. Sim. E, infelizmente, foi pensada uma frase, tão somente uma frase, que dá 10, 12 segundos, de 13 minutos de debate. E essa frase descontextualizada, se eu quiser te condenar em alguma coisa, é só pensar uma frase. Qualquer frase. Qualquer frase. A gente chama isso em televisão de sobe-som. Se eu pegar um sobe-som perdido, eu condeno Jesus Cristo, eu condeno o rabino, eu condeno o presidente da república, eu condeno quem quer que seja, porque eu penso uma frase isolada e eu faço o que quiser, eu estrago, eu arrebento a vida de uma pessoa, mas não conseguiram arrebentar com a minha vida. Por quê? Porque eu tenho amigos como o Danon e eu tenho um Deus que eu sirvo, o eterno. Esse Deus eu sirvi assim. Eu hoje, Danon, eu descobri que eu tenho amigos. Agora, Bernardo, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que detesta ver injustiça. Eu analisei de frente, verso, de avesso, por todos os lados e não vi nada de errado. Nada de errado. E eu, como filho, repito, filho de sobrevivente, neto e sobrinho de vítimas do Holocausto que morreram em campos de concentração, eu não vejo nada de errado na sua afirmação. A única questão que na hora eu falei que poderia, que alguns malucos, repito o que eu falei no início agora da nossa entrevista, da nossa conversa, alguns malucos podem se espelhar nessa questão, mas os malucos estão aí, quando querem fazer mal, vão fazer o mal de qualquer maneira. Então foi no calor do debate, então eu gostaria de falar exatamente com você para que você pudesse ter esse momento de falar com o público merece ter isso e entender, e você aí não pré-julgue, porque pode ser pré-julgado também, isso é muito perigoso. Por que o evangélico, como eu sou, há 40 anos, tem uma admiração pelo povo judeu? Porque todos os nossos princípios vêm da Torá. Todos. A propósito, as 613 leis, 6 mais 1 mais 3 dá 10, e são os nossos 10 mandamentos. 10 não, uau, fantástico. Que nós respeitamos de formas... Ninguém é perfeito. Me aponte um perfeito. Por isso que nós estamos aqui no mundo. Exatamente. Do contrário, não estaríamos aqui no mundo, com certeza. E os 613 mitzvot, que a gente chama Tariag mitzvot. 613 mitzvot. Então, para finalizar, porque às vezes as pessoas não assistem um vídeo longo, infelizmente, mas eu vou ter o prazer de conversar com você mais vezes. Eu gostaria que você passasse uma mensagem ao nosso telespectador, ao nosso espectador, ao nosso internauta, para falar exatamente o que você sente nesse momento, passada uma semana desse triste episódio, não o episódio em si, episódio da repercussão em si. Eu lamento muito que houve essa repercussão, que colegas nossos, somos dois jornalistas, Sim. Que colegas nossos se aproveitaram, tripudiaram. Por que tripudiaram? Por quê? Porque a minha voz é muito forte. Aí que tá. A minha voz é muito... E eu tenho essa questão da entonação de voz, que eu acho que Deus me abençoou com isso, eu consigo trabalhar a minha voz em frequências para ser incisivo, e a minha voz é incisiva. Sim. Argumentação. E convenhamos, Danon, eu estava incomodando demais esse status quo corrupto que nós temos na sociedade brasileira. E aí, como é que se faz quando uma pessoa incomoda demais? Cancela ela. Cancela, claro. Você vai lá e dá um ejete. E eu lamento que deram o ejete, eu perdi 2 trabalhos, mas eu não perdi o mais importante, que é a minha dignidade, a minha fé e a condição que Deus me colocou aqui. Não vão calar a minha voz. Por quê? Porque eu tenho Deus, tenho amigos e tenho muito mais. Eu tenho audiência. Fantástico. Sucesso. Conte conosco sempre. Obrigado. Parabéns, continue assim. A comunidade judaica, a grande maioria, entende. Obrigado. E com certeza te apoia. Obrigado. Como disse Deus para Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. Deus estava dizendo, Abraão, eu não só vou te abençoar, mas como tu serás a própria bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sucesso, Bernardo. Obrigado, meu irmão. Estamos sempre juntos. Obrigado. Deus abençoe ricamente você. Muito obrigado.